Paz do Senhor, meus queridos. Vamos hoje fazer a segunda parte da nossa ministração, do qual Deus nos traz a revelar para vocês aquilo que é a verdade do Todo-Poderoso Criador, aquele que criou os céus e a terra. Mais uma vez aí, como é o segundo áudio-vídeo que estou fazendo, gostaria de pedir para vocês excusa e perdão se sair algum barulho de carro, algum barulho de animal, o cachorro, gato ou qualquer outro tipo de barulho, até o rangir, alguma coisa do tipo, porque estarei de pé, não tenho como fazer isso sentado, como disse outra vez. Vamos entrar então em oração. Hoje temos aqui na presença na casa do meu avô, tem 90 anos de idade, um homem temente à palavra de Deus, há mais de 50 anos já batizado, e também com meu tio aqui também na presença, também há muitos anos já batizado, com mais de 60 anos, 64 anos, e hoje eles vão escutar então a nossa ministração, o que o Eterno, o Santo e Todo-Poderoso Criador tem para nos passar. Santo Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nos achegamos à Tua presença, para que o Senhor possa, Senhor, nos revelar a Tua santa e bendita palavra, que o Senhor possa trazer aos meus lábios, à minha boca, aquilo que é da Tua vontade, da Tua graça e do Teu poder. Nessa época de pandemia, fizemos aqui, Senhor, um culto caseiro diante de Ti, Senhor, para que o Senhor traga a nós a Tua palavra, a Tua vontade e a Tua graça, Senhor. E assim depois estaremos repartindo com os nossos irmãos através dos vídeo áudio que temos. Que o Senhor nos dê discernimento e inteligência vindo do alto para falar o que é da Tua vontade e não da nossa vontade, porque Tu és santo e bendito és o Teu santo nome para todo o sempre. Porque nós Te adoramos, Te louvamos e Te engrandecemos, meu santo Deus. Porque o Senhor é e sempre será o único e verdadeiro. Que o Senhor peça ao amado Espírito Santo para que nos clareie a Sua vontade e a Sua palavra. Assim é o que Te pedimos no nome santo e eterno de Seu Filho Jesus, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Amém. Yeshua meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu orgulho me tirou do jardim, Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece, o amor se ganha e de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero sim, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, aleluia. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia. Santo e bendito seja o Teu santo e eterno nome. Como prometido da primeira vez, vamos trazer então para vocês aí a segunda parte de nosso áudio, vídeo áudio,
No primeiro áudio aí falamos então do sistema anticristo, de qual impera no mundo, o qual as pessoas acreditam que o anticristo é um homem, e nós já falamos aí na primeira ministração então para vocês que o anticristo é um sistema, é o governo que se opõe ao governo do Eterno, é o governo que não compactua com a vontade do Criador. Falamos para vocês aí na primeira ministração que o governo do anticristo, anti-governo do Sumo Todo-Poderoso, Hagadol, Abba, o nosso grande Pai, começou no céu, na sala do trono. E a guerra se estabeleceu entre Satanás, o adversário, e o Filho do Eterno, Yeshua HaMashiach, Baruch Hashem, aquele que é merecedor de toda a honra e de toda a glória e de todo o louvor. E de lá para cá, então, o sistema anticristo desceu para a terra, e quando Deus criou seu governo na terra, ordenando, fazendo as suas ordenanças, e trazendo para a terra suas mitzvot, os seus mandamentos, um dos filhos de Adão e de Hava, Eva, acaba por matar seu irmão, Ével. Caim tira a vida de Ével. E uma das coisas que Deus não queria, então vem à tona, ou seja, a primeira morte. E Caim sai, como diz a Bíblia, para a terra de Nod, longe da presença do Eterno, do Criador, aonde ele vai se estabelecer neste lugar, e aí no futuro vai ter sua mulher e vai ter seu filho, Hanuk, o qual ele vai colocar o nome dessa cidade. Mas os filhos de Deus, Sete, e depois Enos, eles vão seguir o caminho da Torá, o caminho da lei, o caminho das ordenanças e o caminho dos princípios e da vontade do Eterno e Todo-Poderoso Criador que criou todas as coisas. Porém, do lado da família de Caim, Tubal-Caim, gerações mais tarde, mas os filhos de Hanuk vão então estabelecer e começar a fundar uma grande cidade, e essa cidade logo depois vai se opor à vontade do Criador, pois que, como bem diz a Bíblia, separa os filhos de Deus dos filhos dos homens. Os filhos de Deus eram os filhos de Adão, de Sete e de Enos, E os filhos dos homens são conhecidos pelos filhos de Caim, de Hanuk, que mais tarde vamos conhecer como os Anunnakis, os Anunnakins, como são referidos hoje. Muitas mitologias, muitas inverdades, muitas mentiras são criadas em cima disso. Pois bem, como a corrupção do gênero humano, como diz em Gênesis capítulo 6, havia tomado posse da terra nos dias pré-diluvianos, nos dias do dilúvio, antes, ali quando nascia Noé, a Bíblia diz que com 500 anos da vida de Noé, o Eterno Yah se aproxima e diz que exterminaria toda a alma vivente, ou seja, toda pessoa, todo ser vivo da face da terra. Mas um homem na face da terra recebeu, ou melhor, achou graça diante da presença do Eterno, o primeiro Messias da história da humanidade, chamado Noé. E Deus teve compaixão de Noé e de sua família, e disse para que ele construísse uma arca. Como já falamos anteriormente, Noé selou a arca com o betume, que simbolizava o Espírito Santo, e entrou para dentro da arca que simbolizava Yeshua Jesus. E foi garantida a sobrevivência porque Deus fez um pacto e uma aliança para estabelecer novamente o seu governo na face da terra que uma vez tinha sido usurpado pelos filhos de Caim. Porém, depois de um certo tempo, vêm os filhos de Noé, começam a se multiplicar, e aí entramos naquela passagem que falamos novamente sobre Nimrod, o qual estabelece e cria e desobedece novamente as leis do Criador, porque o Criador disse para Noé que ele
se multiplicasse e enchesse a face da terra. Porém, Nimrod, desobedece à palavra do Eterno, criando para si uma torre, dizendo para si que essa torre tocaria os altos dos céus. E que essa torre seria impossível de Deus matá-los novamente afogado com um dilúvio. Não acreditando na palavra do Eterno que dizia que nunca mais mataria os seres humanos com água, com dilúvio. Porque, inclusive, ele fez um arco no céu, chamado muito hoje contraditoriamente de arco-íris, porque não é arco-íris coisa nenhuma, íris é uma deusa egípcia, que Deus não concorda, mas sim é o arco da aliança que está nos céus. Muito bem explicado pelo nosso soberano Criador. Agora vamos para onde nós queremos chegar. O anticristo é um sistema, é o sistema político-governamental, o sistema socioeconômico que se existe e também o sistema religioso. Essas três formas, essas três fontes de número 6 que Yohanan, Bnei, Zebadiah, João, filho de Zebadias, de Zebedeu, fala na ilha de Pátimos. Quando ele está explicando sobre o número 666 e quem tem entendimento entenda. Ele está se remetendo para quem tem inteligência à estátua de Nabucodonosor, que tinha 60 côvados de altura e mais 6 côvados de largura, somando um total de 66 côvados. Porém, o número do deus babilônico, chamado Baal, tinha o número 600, e então nós vamos ter o número 666. E Daniel, ao revelar a Nabucodonosor, o rei da Babilônia, diz que ele era o cabeça desse sistema e que esse sistema ia se perpetualizar no tempo em que existisse a terra, até que viesse a pedra fundamental dos céus e batesse nos pés da estátua e derrubasse ela por terra. É aí que nós nos achegamos ao capítulo 18 de Apocalipse, quando diz lá que eis que a grande Babilônia prostituta embebedou todos os seres, ou seja, todas as pessoas da terra com o seu vinho da sua cólera, da mentira, do engano. Mas, nesse dia, ao adentrar o capítulo 19 de Apocalipse, a Bíblia diz que Yeshua virá montado em cavalos e seus anjos virão como cavaleiros para a terra, para nesse dia livrar todo aquele que estava cativo dentro do sistema aprisional, do sistema governamental que vivemos hoje. Nada diferente do que acontecia com Faraó, ou seja, Faraó no Mitzraim, no Egito, quando Moshe, o segundo Messias da história, Moisés, é levantado pelo Eterno para que tire o povo, os Bnei Israel, ou seja, os filhos de Israel, de dentro do Mitzraim do Egito. Então, a gente consegue entender o que é o sistema anticristo. O sistema anticristo é tudo aquilo que prega contra a vontade do Eterno, inclusive o sistema religioso. O sistema religioso, quando você se achega para falar de alguns detalhes complicados da Bíblia, a primeira coisa é chamar as pessoas de heréticos, apologéticos, porque não entendem da palavra de Deus, porém não pregam conforme está escrito nas Escrituras, dizendo que o Antigo Testamento agora fora abolido, porque Jesus veio na cruz do Calvário morrer e aboliu. Mas, porém, Yeshua HaMashiach disse em Jesus Cristo, em Matitiarro, Mateus capítulo 5 e verso 17, que ele não veio abolir a lei nem os profetas, mas ele veio cumprir a lei do Todo-Poderoso. Baruch Hashem, santo é o nome do Eterno. Aleluia, glória a Yah, que só ele é digno de toda a glória e de todo o louvor. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Exalta ao céu dizendo, Santo, Santo é aquele que vive, o Criador, o Eterno, nosso Pai, o grande Rabba Pai. Oh, aleluia, oh glória ao Todo-Poderoso que é digno de receber nossa honra e nossa glória porque nos criou. Entendido isso, agora precisamos entrar nessa parte para que você possa entender um pouco mais do que fala esse sistema antigovernamental, antigoverno teocrático do Eterno Criador. Nos quais dizem hoje
que a lei foi abolida, que os mandamentos do Eterno não valem mais nada, e nem as ordenanças do Eterno, quanto à alimentação, quanto à lei civil e tantas outras coisas mais. Porém, o Eterno nos diz que a sua lei seria perpétua e duraria para sempre, porque ele é imutável, ele não muda. Não estou aqui para pregar a minha vontade nem a sua vontade. Não estou aqui para passar a mão no seu ego. Estou aqui para trazer a vontade e a palavra do Todo-Poderoso Criador. Eu sou uma voz que clama no deserto. E para isso estou aqui mais uma vez para lhe dizer. E vamos então ler na Bíblia João Ferreira de Almeida. Vamos ler com vocês então o livro de Romanos, onde Shaul, conhecido por vocês como Paulo, vai trazer para nós a seguinte palavra. Se você aí tem a sua Bíblia para o áudio, e abra em 1 Romanos, capítulo 16, em diante, até o verso 32. Vamos primeiro ler e depois, então, eu entrarei na parte analógica, na parte da pregação, e aí, logo na sequência, então, eu estarei fazendo, então, a interpretação dentro da Bíblia israelita. Veja o que Shaul diz. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indisculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem deram graças, antes tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração, inculcando-se por sábios, se tornaram loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas consubciências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o seu modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza em si mesmos a merecida punição. E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de que são passíveis de morte, os que tais praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Baruch Hashem, bendito seja o nome do Eterno, que és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, o que quer dizer Shaul? O que Shaul, Paulo, está escrevendo aos israelitas em Roma? A carta de Shaul aos israelitas de Roma. Vamos agora fazer a interpretação pela Bíblia que eu tenho aqui, a Bíblia israelita, dos livros nazarenos, dos nazarenos,
Sefer Nazarim, livros nazarenos, quanto às cartas de Shaul. Então vejamos o seguinte. Vamos ler lá então, vamos achar então aí o versículo 16 então, deste livro de Romanos. E vamos fazer aqui a interpretação para que vocês possam entender aonde queremos chegar. Vamos lá, versículo 16. Porque não me envergonho da boa mensagem do ungido, que é Yeshua, pois é o poder de Elohim, é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do Yehudi e também do grego. Então o que está falando aqui Shaul? Shaul está dizendo que ele não tem vergonha da palavra de Deus, que ele prega o que está na palavra de Deus, sem ter medo e sem ter vergonha. Porque a palavra de Deus ela veio tanto para os israelitas, os Bnei Ivri, ou seja, os filhos dos hebreus, quanto aos Bnei Israel, os filhos de Israel, quanto também os Bnei Goins, os filhos dos gentios. Sendo eles Yehudi, judeus, ou sendo eles gregos ou romanos, ou então brasileiros, espanhóis, argentinos, ou qualquer outro povo da face da terra, a palavra do Eterno veio para todos. E ele prossegue então dizendo no versículo 17, pois nele é revelada a justiça de Elohim. Shaul está dizendo que através do ungido, Yeshua, Jesus, é revelada a justiça de Elohim. Jesus veio para trazer a verdade para nós. Ele disse uma vez que a verdade, que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém ia ao Pai se não fosse por ele. E que aquele que conhecesse a verdade vos libertaria. Aí eu pergunto para vocês, há muitos dentro das igrejas, será que a verdade já os libertou? Ou continuam escravos de um sistema romano, de um sistema babilônico, pagânico ou pagão, do qual aprisiona suas mentes em mentiras e em verdades contra o eterno Criador que criou todas as coisas. O Eterno, quando tinha o povo do povo do Mitzraim, do Egito, ele manda celebrar a festa de Hag HaMatzot, que é a festa dos pães sem fermentos. E Deus diz assim que ele ordena que não coloquem fermento no pão. Por quê? Porque o pão é símbolo da vida. E além de símbolo da vida, o pão é símbolo de Jesus Cristo, Yeshua, que depois vai repartir o pão como a parte que toca a nós da parte da Santa Ceia. Como que fosse seu próprio corpo sendo partido por nós. E Deus diz que não haja fermento no pão, porque o fermento, ele acresce, ele muda a massa, ele faz com que a massa cresça, como é também a gordura. E Deus não se apraz, ele não gosta de nada a mais do que é necessário. Porque sua palavra diz em Matitiar, capítulo 5, verso 30, que seja assim sim ou não a tua palavra. Deus não quer nem mais e nem menos do que ele estabeleceu. Ele também diz para todos nós, na carta falada a Yohanan, a João, no livro da Revelação de Apocalipse, que fossem quentes ou fossem frios, mas não são mornos. Dizem que são filhos de Deus, mas não praticam a vontade daquele que manda. Dizem, batem no peito dizendo que estão salvos, mas não guardam as leis, nem o mandamento, nem a vontade daquele que tudo criou. E aí, Yeshua diz para João que pelo menos fosse frio então, porque sendo morno, ele vomitaria da boca dele. Ninguém gosta de uma bebida morna. Ou tem que ser gelada a água, ou então quente. O próprio Yeshua, Jesus está dizendo que eis que se pelo menos fossem gelado. Mas ele quer que sejamos quentes. O que é ser quente? É estar firme na presença do Eterno, fazendo a vontade que compraz o coração daquele que criou todas as coisas, o Santo Yah. Baruch Hashem, no nome de Yah. Aleluia. Glória. Glória.
Então veja bem o que prossegue dizendo nosso irmão Shaul. Ele diz assim: pois nele é revelada a justiça de Elohim, de imuná em imuná, de verdade em verdade, como está escrito. O tzadik, o justo, viverá por meio da imuná, viverá pelo meio da fé. De imuná em imuná, de fé em fé, como está escrito, o tzadik, o santo, o justo, viverá por meio da fé. Como que vamos viver pelo meio da fé? Vivemos pelo meio da fé. Não vimos Yeshua ser sacrificado, morto na cruz do Calvário, mas temos fé. Acreditamos que isso é verdade. Não estivemos no ato do dilúvio, mas cremos que o dilúvio aconteceu, porque está relatado na Bíblia. Não estivemos no momento da criação de Adão e Rava para saber quem foi criado primeiro ou depois, ou na criação então dos animais. Nós cremos pela Escritura que Deus assim o criou e retirou uma costela de Adão para formar Rava, tirando uma costela de Adão para formar Eva. Não estivemos no momento da criação do Gan Eden, do Jardim do Éden, e nem no momento da criação da terra, mas cremos, do jeito que está escrito, que Deus o fez. Não estivemos no momento da passagem pelo Mar Vermelho com Moshe. Não estivemos naquele momento, mas nós cremos. Não estivemos com Daniel na cova dos leões. Não vimos Sadraque, Mesaque e Abednego sendo jogados para dentro da fornalha de fogo, mas cremos, temos fé, que isto de fato aconteceu e que isso de fato é verdade. Também não estivemos com Pedro ou com Paulo nas prisões, com Shimon Bar-Jonas, ou então com Shaul. Não vimos os discípulos sendo mortos, massacrados, e nem as pessoas sendo jogadas aos leões, aos gladiadores no tempo da perseguição, mas nós cremos na verdade do Eterno. Então, se cremos na verdade do Eterno, não podemos mudar nada de diferente, porque a Bíblia diz que todas as coisas são conhecidas desde o princípio. E se são conhecidas desde o princípio, não há mais nada novo a se conhecer. Não tem mais nada novo para se conhecer. O que só tem é repregar o que já está escrito. A Bíblia diz que maldito seja, anátema seja aquele que vem com uma doutrina nova, que traz uma doutrina que não está na Bíblia. E hoje em dia, nós podemos perceber e ver que existem muitas e muitas e muitas doutrinas que não estão na Bíblia. Por isso, não temos medo de dizer, é uma voz que clama no deserto, de que são antibíblicas essas doutrinas. Aí vem nós pregar a vontade do Deus Criador, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, ou de Jacó. E aí as pessoas dizem que estamos errados, né? Que o Velho Testamento não vale mais nada, que o Velho Testamento era de uma outra época, que a salvação hoje pela graça e a justificação pela fé. Muito bem pelo contrário. A salvação sempre foi pela graça, desde os tempos antes do dilúvio. Quanto dos tempos depois do dilúvio, quanto aos tempos de que Cristo estava na terra e quanto o tempo depois que Cristo morreu. Não influencia nada. A lei de Deus sempre esteve em vigor desde a criação, que ele criou o Hashamai, os céus, o céu dos céus, ou então desde que foi criado então a Haaretz, a terra. A lei de Deus ela é imutável, ela não se termina. Deus não é homem para que fale uma coisa de manhã e se arrependa de tarde, ou para que minta. Mas a palavra dele, como disse Jesus, Yeshua, lá no capítulo 5 de Matitiarro, verso 18, passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não irá passar. Ela irá se cumprir. A palavra de Yeshua e a palavra de Yah não podem passar, elas têm que se cumprirem. E aí existe uma bênção para nós, os Bnei Ivri, os filhos dos hebreus, que pregamos a vontade, a raiz, o princípio da vontade do Eterno. Não mudamos a vontade dele por nosso querer, muito bem pelo contrário, destruímos tudo aquilo que aprendemos. Que aquele que assim pregar
a verdade do Eterno, os mandamentos do Eterno, será dos maiores no céu. E aquele que pregar contra os mandamentos, mesmo que se salve, será dos menores. Não estamos aqui para querer ser dos maiores, mas estamos aqui para lhe mostrar que existe uma diferença de uma coisa e a outra coisa. Prossigamos então na leitura, que diz assim: uma vez, versículo 19, que o que Elohim, Deus, se pode conhecer, nele se manifesta, porque Elohim, Deus, lhe manifestou. Ou seja, Shaul está dizendo que todas as coisas que conhecemos já foram manifestas pelo eterno Criador Yah. Então quer dizer que não tem nada de diferente para que nós aprendamos. O que nós temos que aprender é o que está na Sagrada Escritura, na Tanakh, na Bíblia. E para que você possa entender, então você tem que e precisa entender essa situação. Então, veja bem, se você deixa de acreditar, ou você acredita, ou você não acredita, eu tenho que pregar e falar a vontade do Eterno Hashem, o Criador de todas as coisas, o Abba, Gadol, o grande Pai, que criou todas as coisas. Um exemplo clássico, se você acredita ou deixa de acreditar, isso não é mais um problema meu, mas um exemplo clássico. Todo o Bereshit 1, o Gênesis capítulo 1, fala, e depois Iov, Jó, vai falar também no seu livro, principalmente nos capítulos 35, 36, 37, 38, se você quiser ler depois. O Eterno vai falar para nós, inclusive na criação do Mishkan, em Shemó, Êxodo, capítulo 25, na sua criação, na função do pátio, do átrio, na função da tenda, lugar santo e do lugar santíssimo. A criação que Deus vai nos mostrar, sim, com firmamento, com pilares. Toda a criação do Eterno, Ele vai nos mostrar uma terra estacionária, parada, que não anda e que não gira. E Ele vai mostrar para nós de que essa terra, ela tem um nivelamento. Um nivelamento, correto? Então, hoje com montanhas altos e baixos, nós não podemos dizer exatamente que a Terra seja plana, porque ela tem subidas e descidas, mas para que você possa entender, a Terra ela é uma planície, ou seja, ela é nivelada. Não é uma bola girando ao espaço. Você crendo ou você deixando de crer. Porque a Bíblia diz que tudo o que Deus fez é manifestado e entendido desde o começo. E não fazem 500 anos que estão, 500 anos que se cogitava, mas não fazem aí mais ou menos 40, 50 anos, quase 60 anos agora, que pregaram para nós que a Terra era redonda e que estava girando pelo espaço porque um dia foram na Lua. Ei, deixa eu te dizer o seguinte, não tem como ir na Lua. Primeiro, que existe no centro da Terra um campo chamado de Taurus, que não deixa, existe um eletromagnetismo ali, sincronizado com um cinturão conhecido e descoberto por Van Halen, e assim recebeu o nome dessa pessoa, o qual segura o Sol, a Lua e as estrelas e faz com que tudo em cima girem e não caiam. Então não tem como ir na Lua, ainda mais que Deus disse que seriam luminares, como vão subir, vão trepar em cima de uma coisa que é quente, uma coisa que tem eletricidade, luminares, está radiando luz. Não há como sobreviver, isso é mais uma mentira. Então, esse é apenas um exemplo para que você entenda que as coisas são conhecidas desde o princípio, elas não mudaram. Não é agora de 60 anos para cá que a Terra vai passar a ser redonda. Então a Bíblia diz assim que tudo é manifesto e conhecido desde o princípio, assim como os mandamentos, assim como as ordenanças, os mitzvot e tantas outras coisas mais do Criador. Agora veja o verso 20. Pois os atributos invisíveis e o seu eterno poder de divindade são claramente vistos desde a criação do mundo. São entendidas mediante as coisas criadas, de modo que são
inexcusáveis. Você está entendendo? A Bíblia está falando, a Taná está dizendo para nós que todas as coisas são entendidas por o que foi criado. Como é que nós vamos entender que a Terra está girando? Como é que nós vamos entender que nós estamos de cabeça para baixo e não caímos? Deus não fez assim. Ele disse que todas as coisas são entendidas do jeito que foi criado. Como que pode explicar para uma criança esse tipo de coisa? Como ela vai entender? Mas quando há uma doutrinação pelo sistema anticristo, o sistema antideus, o sistema contrário a Deus, é embutido na cabeça das pessoas com o maldito vinho cólera da prostituta do Apocalipse. Então o que queremos passar para vocês é que vocês possam entender isto que estamos falando aqui. E ele diz mais no versículo 21. Uma vez que tendo conhecido a Elohim, Deus, contudo, não exaltaram como Elohim. Veja, olha como isso é forte, como isso aqui é uma coisa assim, lastimável. Porque Shaul está dizendo assim, Paulo está dizendo assim, que mesmo conhecendo o Criador, como a gente conhece o Criador? A gente conhece o Criador pela palavra. A palavra de Deus é o conhecimento do Criador. E Shaul está dizendo que mesmo conhecendo a Deus, mesmo tendo entendimento de Deus, mesmo conhecendo, não o exaltaram. Não exaltaram o Criador. E aí ele prossegue, nem lhe deram benevolência. Antes, nas suas especulações se tornaram vãs. Aí que eu estou dizendo para vocês. Em vez de exaltarem o Criador por tudo que ele fez, pela vontade dele, pelos mandamentos dele, as pessoas acham e acreditam. Em vez de exaltarem o Criador conforme a vontade dele, se tornam em especulações vãs o seu coração. Fica insensato e se obscurece. Porque veja bem, a Bíblia diz desde o princípio, Shaul está dizendo que todas as coisas são entendidas desde o princípio. O princípio foi primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia e descanso, Shabat. Sétimo dia, dia de descanso. Isso é conhecido desde o começo da história. Desde Adão e Eva, o sétimo dia é conhecido no sétimo dia da criação. Mas aí vem a prostituta, a Babilônia, por volta de 327 anos depois da morte de Cristo, consolidada por Constantino, imperador de Roma da época, mudando, alterando o dia do descanso para o domingo inexistente, que em outros idiomas, como no caso do inglês, no caso Solis Day, no caso dia do sol. E aí você precisa entender que se Deus criou no sétimo dia o Shabat, que quer dizer descanso em hebraico, se ele criou o descanso para nós no sétimo dia, ele não fez no oitavo e nem no sexto. Não, e nem no primeiro. Ele criou no sétimo dia. O sétimo dia é o dia de descanso, é a ordem eterna do Criador. Inclusive, em Isaías 56, se não estou enganado, existe lá aí a bênção do Criador para todos aqueles que guardarem o Shabat, o dia do descanso, como aliança com ele, e ele vos fará para esses que guardarem, sejam eles gentilgões, ou sejam eles estrangeiros, uma aliança, e essas pessoas terão um memorial no céu, tão grande que será muito maior do que ser chamado de filho. Você sabe o que é a bênção de ser chamado de filho? Deus diz que para aqueles que guardarem o seu Shabat, o seu descanso, o seu sábado, o nome dessas pessoas terá um memorial, o nome delas serão maiores do que filhos. Ser filho já é uma bênção. Agora imagine ter um memorial
maior do que filho. Se você não disse glória a Deus, você perdeu o tempo. Baruch Hashem, aleluia, glória. Toda honra e toda glória ao eterno, santo, poderoso Deus Criador. E seu filho Yeshua HaMashiach, aquele que morreu na cruz do Calvário, Jesus o Messias por nós. Obrigado, ó Santo Ruach HaKodesh, Espírito Santo, pelo seu trabalho de intercessão e arrependimento em nossas vidas. Então, se o sétimo dia é o dia do descanso, não podemos dizer que é no domingo ou no dia que nós quisermos, não é na segunda, nem na terça, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta. Então veja aqui que Shaul está dizendo assim, que se tornaram vãos em suas especulações. Mas eu posso descansar na terça? Se tornaram vãos em suas especulações, porque está escrito lá em Êxodo capítulo 20, versículo 10, que guardareis o Shabat, guardareis o sábado, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no sétimo dia descansou. E se ele descansou no sétimo dia, agora temos então uma lei. Não, mas as pessoas vêm dizer que essa era a lei mosaica, a lei de Moisés. Não. O Shabat, ele foi o dia do descanso instituído por Deus no sétimo dia da sua criação. Ele fez a criação em 6 dias, encerrou a criação, e aí no sétimo dia ele deu um presente para Adão e para Eva que tinham sido criados no dia 6. A primeira coisa que Deus disse para Adão e para Eva: descansem. Deus não mandou eles trabalhar, não mandou eles colher, não mandou fazer nada. Deus diz assim: descansem. Então Shaul está dizendo que as pessoas são inexcusáveis, ou seja, são indesculpáveis, porque não tem desculpa, porque está escrito na palavra de Deus desde o princípio dessas coisas. Então não tem desculpa para quem vai dizer que vai guardar e vai descansar na terça ou na quarta. Não tem desculpa. Não há desculpa para esses. Não há desculpa para aquele que come alimentação impura. Porque está lá em Levítico, no livro de Vaikra, capítulo 11, a lista do que pode comer e do que não pode. Farei separação do que é puro e impuro, daquilo que é profano e santo. Shimon Bnei Yonah, ou Shimon Bar Jonas, conhecido como Kefas, Pedro, Shimon, filho de Jonas, conhecido por Pedro. Quando Deus mostra para ele numa visão muito mal entendida pelas pessoas, porque é uma visão, não é literal, Deus mostra os animais para ele. O que Pedro diz? Pedro diz assim: Senhor, nunca, jamais entrou em minha boca tais alimentos repugnantes, tais alimentos impuros, e jamais comerei. Inclusive, veja bem o que Pedro, Kefas, está falando para o eterno Criador Iá, Deus dizendo para ele: coma esses animais, e ele está dizendo para Deus que não vai comer, porque ele sabia que não podia comer. Baruch Hashem, oh glória! Mas ele tinha certeza, assim como Abraham tinha certeza na hora de imolar Yitzhak, Abraão na hora de matar o seu filho Isaac, que Deus ia providenciar para ele a vitória naquele momento. Foi assim que aconteceu com Abraham e Yitzhak, e é assim que Pedro teve a sua vitória naquela visão. Óbvio que Deus não estava falando de carnes ali, era apenas uma visão simbológica, falando de todas as nações da terra, que Pedro fosse pregar aos gentios e que não fizesse separação entre os gentios gregos, seja eles o que forem romanos. Desde que se aliassem e abraçassem a causa da aliança do Eterno, seguissem seus mandamentos e seguissem suas ordenanças e suas vontades. Agora veja o seguinte, que prossegue Shaul dizendo que não lhe deram benevolências, antes suas especulações se tornaram vãs e o seu coração insensato se obscureceu. Professando-se sábios, tornaram-se loucos. Olha só. Então, quando a gente prega a vontade do Criador, que o dia do descanso é no sábado, as pessoas vêm e dizem para nós que nós somos loucos. Porque o sábado foi trocado pelo domingo. Porque Jesus
ressuscitou num domingo, eles mal sabem que Jesus ressuscitou num Shabat, num sábado, e não no domingo. Outra coisa interessante de dizer perante a palavra do Eterno, assim como a conformidade da festa da Pessach, a festa de Páscoa, de que Yeshua não morreu numa sexta-feira, como assim querem que nós entendamos, e sim, ele morreu numa quarta-feira, porque a palavra de Deus, o próprio Yeshua, Jesus, diz que ele estaria no ventre da terra por 3 dias e por 3 noites, ou seja, 72 horas, o que da sexta-feira para o sábado não dá 72 horas, dá só 24. E veja bem, entenda mais, que Jesus disse que assim ele estaria no ventre da terra, essas 72 horas, assim como o profeta Iona, o profeta Jonas, esteve na barriga do peixe também por 3 dias e por 3 noites. E aí vem as pessoas e dizem, para mim e para nós, de que a Sexta-feira Santa ela existe, mas ela é uma instituição colocada pelo catolicismo romano para que façam as suas festividades e possam ser vendidos um monte de coisas e presentes nesses dias, o qual o Eterno nunca deu liberdade ou então aval para que isso pudesse acontecer. Agora preste atenção, escute, que se tornando loucos com todas essas verdades, olha só o que diz Shaul, ele diz assim, professando-se sábios tornaram-se loucos. Agora escute isso aqui é pesado. É pesado. Eu sou uma voz que clama no deserto. Uma voz que clama no deserto. Não estou aqui para fazer a sua vontade e nem a minha, mas sim a vontade daquele que criou todas as coisas. Shaul diz aqui, professando-se sábios tornaram-se loucos. Agora escute, isso aqui é pesado. Mudaram a Kevod de Elohim. Mudaram a verdade de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível. Ei, escute, ao longo do tempo, os homens foram fazendo imagens do Criador, desenhando, formalizando, inclusive a imagem de Yeshua, a Mashiach, nosso Jesus, Messias, o nosso Salvador, ele é desdenhado ou desenhado ou mostrado para nós hoje como uma imagem da prostituta da Babilônia, com cabelos compridos, desonrando a própria palavra do Criador, onde diz que é desonrável ao homem ter os cabelos compridos. Veja que, quando a Bíblia se refere, e João na ilha de Patmos vê Yeshua, ele se refere que ele tem cabelos brancos como lã de ovelha. Eu nunca vi uma ovelha de cabelos compridos, ou de pelos lisos e compridos, mas sim encaracolados. Isso nos remete para que possamos entender a genealogia dos Bnei Ivri, ou seja, a genética dos filhos dos hebreus, do qual Yeshua era descendente. E não a branquice, não nada contra, porque também sou branco, mas também não a branquice dos romanos, que usavam seus cabelos compridos como se fossem túnicas, ou então como se fossem véu. Baruch Hashem, no nome do Eterno. Aleluia! Veja bem que o próprio desenho de Yeshua é feito afeminado, com 2 dedos para cima na forma da mostração da maçonaria. Aleluia! E passaram a fazer imagens do Criador. Segundo o mandamento dizia, não farás imagens nem esculturas. Então não é para fazer imagens e esculturas. Salmo 115 diz, não farão imagens. Porque tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem mão, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. Mas aí as pessoas acham que podem canalizar uma pessoa e fazer uma estátua dessa pessoa, e eles vão lá fiamente crendo, vão lá e oram para essa imagem de homem, desonrando o Criador.
desonrando a vontade daquele que criou todas as coisas no céu e na terra, tirando do eterno toda a glória e repassando a glória dos atos de Deus para os homens. Não bastasse isso, ainda fizeram imagens corruptíveis de aves, quadrúpedes e répteis. Veja bem, você já escutou aquele ditado que diz assim, mais tranquilo do que vaca na Índia? Deixa eu te dizer uma coisa, a vaca na Índia, ela é um deus. Ela é um deus na Índia. E se a vaca estiver passando no meio da rua, todos os carros, eles param. Todos os carros param e esperam a vaca passar. Eles esperam o animal cruzar a rua para que eles possam prosseguir com os seus carros. Ninguém mata uma vaca na Índia porque ela é sagrada. Ou então nos países vizinhos, como por exemplo, também o elefante é considerado como um deus. Como na China, o dragão é considerado como um deus. Mas a Bíblia diz que são imagens daquilo que não é o Criador. Aleluia. Porque nós somos a imagem e a semelhança do Criador, então ele não pode ser um animal. Aleluia, Baruch Hashem, o nome do Criador. Então escute mais. Escute mais. Mais tranquilo do que vaca na Índia. Lá uma pessoa morre, mas a vaca não morre. É complicado essa situação. Na China comem cachorro. Em outros lugares comem cavalo. São impuros na presença do Criador. Mas acham que está tudo certo. Que está tudo tranquilo. E eu venho a vocês a dizer para vocês que o Brasil, eu não tenho sombra de dúvida nenhuma, que mesmo apesar de nós sermos descendentes de Bnei Benjamim, ou seja, filhos de Benjamim, uma das tribos que fugiu de Roma na perseguição, depois que foi instaurado o caos de perseguição contra os Bnei Israel, os filhos de Israel, em Roma, os filhos de Benjamim, eles vieram para o Brasil e se assentaram no Brasil. Nós temos muitas descendências dos filhos de Benjamim, que primeiro vieram da Espanha e de Portugal. E quando esses se assentaram no Brasil, estava tudo tranquilo, mas aí vieram os europeus colonizadores e colocaram tudo isso abaixo. E enquanto dizem que o Brasil é um dos países mais cristãos da face da terra, eu posso vos dizer que o Brasil é um dos países mais idólatras que existe na terra. Nós somos governados pelo anticristo dentro do Brasil. Se quiserem extinguir, apagar o meu áudio, o meu vídeo que eu estou passando para vocês, que façam. Mas enquanto alguém puder escutar, vocês repassem esse áudio adiante, porque eu digo e acuso, conforme é me dado o poder pela palavra de Deus, uma voz que clama no deserto, que nós somos governados pelo anticristo dentro do Brasil. Porque o nosso Congresso Nacional tem 2 número 1 formando o número 11, e ainda tem 2 luas, uma minguante e uma crescente. Até quando vocês não vão enxergar a verdade esfarelada, passada no rosto, na cara, dos olhos de vocês? Os Estados Unidos ajudou a fazer Brasília. E lá, quando ajudaram a fazer Brasília, eles botaram a marca deles lá, o número 11. Porque o diabo diz que se Deus é 10, ele é o 11, porque ele está um passo na frente de Deus, e isso é mentira. Satanás, entenda, Jesus chamou ele de Satanás, Yeshua chamou de Satanás. A palavra Satanás quer dizer adversário. Mas não entrem nessa loucura dos povos ocidentais, como nós do Brasil, de colocarem Satanás, Satã, na altura do Criador, porque ele nunca vai chegar na altura daquele que criou todas as coisas. Ele nem sequer limpa as unhas do nosso Criador. Ele é um micróbio na presença do Eterno.
Mas as pessoas colocam Satan, Satanás, na mesma altura do Criador, inclusive fazem dele onipresente, porque o diabo está em todos os lugares. Agora nesse momento ele está matando um, agora nesse momento ele está fazendo um fumar uma droga, agora nesse momento ele está fazendo um beber. Eles fazem de Satanás onipresente, que é uma coisa que só o Eterno pode ter, só Deus tem, só Elohim tem, apenas Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, e Yah, o Criador de todas as coisas. Agora também dizem que Satan, Satanás, ele é onipotente, porque ele destrói todas as coisas e pode fazer todas as coisas. A Bíblia diz que Satanás não pode criar nada. Ele não cria nada porque o único criador é Yah. Então, quando nós falamos que Satanás cria alguma coisa, nós já estamos pecando, porque Satanás não pode criar nada. A única coisa que Satanás pode ter criado foi a mentira. Porque o próprio Jesus chama ele de diabo ou de diabolos, que quer dizer pai da mentira. Essa é a única coisa que Satanás pode ter inventado. Mas mesmo assim, Satanás não inventou isso. Porque todas as coisas foram criadas pelo Eterno. Isso então, as coisas existem. A própria mentira foi criada pelo Eterno. Mas ele nunca quis que isso fosse feito. Assim como o próprio mal foi criado pelo Eterno, como a própria escuridão foi criada pelo Eterno. Veja mais o seguinte, que por a palavra ser Satan, o adversário, não quer dizer que está em pé de igualdade com o Eterno. Temos uma cultura hoje que nos ensina que Satan, Satanás, Lúcifer, ele está no mesmo patamar de um Deus assentado num porão onde o Eterno o colocou para atacar fogo em todas as pessoas, judiá-los, depois que aqueles que morrem e não conseguem salvação vão para esse porão onde está cheio de fogo, e ele, nesse porão, fica judiando das pessoas. Isso é inacreditável, a deturpação que fazem da palavra do Eterno. Porque a palavra que está escrito, feita por tradução de Sanctus Hieronymus, São Jerônimo, na Vulgata Latina, que diz inferno, é uma tradução da palavra que vem do grego que quer dizer Hades, que tinha um deus na cultura deles, onde esse deus, ele maltratava as pessoas num lugar onde tinha fogo. E o nome desse Hades era Deus. E o que diz a Bíblia em Êxodo capítulo 20, que diz assim, no primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Se nós acreditamos que existe o inferno e Satanás, Satan, está lá atacando fogo nas pessoas, nós estamos fazendo ele um Deus. Ele não tem qualidade nenhuma para ser Deus. Logo, se estamos fazendo ele como Deus, estamos sendo contrário à palavra do Eterno. Isso é antibíblico. Não existe nem o inferno e nem Satan. Pelo contrário, Shaul, o profeta Paulo, diz para nós que eles estão nos ares, que são potestades dos ares. A Bíblia diz que eles estão nos ares e dentro do sistema religioso pregam que ele está num porão tacando fogo nas pessoas. Olha a irresponsabilidade dessas pessoas que pregam esse tipo de coisa. A palavra Hades vem do original Sheol do hebraico, que quer dizer morte temporária, logo associada à sepultura. Porque essa morte temporária é só até a volta de Yeshua HaMashiach, quando ele, na ocasião, que ele irá nos ressuscitar no último dia, como ele bem disse para Marta, irmã de Lázaro. Yeshua disse para Marta, não crês que eu possa ressuscitar teu irmão Lázaro? E Marta disse, eu creio sim, Senhor, mas isso acontecerá apenas no último dia. Porque Marta sabia que a ressurreição seria apenas no último dia da história, no dia do grande juízo final, no dia do Yom Kapará, ou seja, o dia da expiação. Agora veja mais o seguinte, que Yeshua diz para Marta, ele diz assim para ela, que
naquele dia ele ressuscitaria Lázaro para que pudessem ver a gloriosa, a potência, o poder do Filho do Eterno. Então veja que ele mesmo diz aos discípulos, né, os seus talmidim, de que Lázaro dormia. A Bíblia sempre associa, na verdade, a morte com um sono. E os profetas dizem, na Tanakh, na Bíblia, de que aquele, muito bem escrito por Salomão, que aqueles que morrem não têm mais participação nenhuma debaixo do sol e tampouco lembram de alguma coisa porque a sua memória jaz no esquecimento. Então hoje pregam e dizem que as pessoas estão no céu cantando, louvando ao Eterno, uma coisa contrária à bíblica, porque a morte é temporária, estão todos no sepulcro esperando a volta do nosso rei, o nosso Melech, Yeshua HaMashiach, para vir nos levar de volta para o céu, onde passaremos um tempo lá, sendo transformados para poder receber a presença do Eterno Criador no final de todas as coisas. Então veja a ignorância dos que pregam tal tipo de coisa. E para seguirmos para adiante, para terminar, prossigamos a leitura de Shaul, que diz assim: que mudaram a verdade de Elohim, incorruptível semelhança de imagem de homem corruptível e de aves, de quadrúpedes e répteis. Voltando a lembrar que estou lendo a Bíblia israelita, do Sefer de Natzarim, os livros nazarenos. Escute, diz assim o verso 24: por isso Elohim, Deus, os entregou à imundícia pelos desejos dos corações deles, para desonrarem os seus próprios corpos entre si. Pois, escute, isso aqui é pesado demais, pois mudaram a emet de Elohim. Misericórdia. Pois mudaram a verdade de Deus. Isso é pesado. Mudaram a verdade do Eterno em mentira. Mudaram a verdade do Eterno em mentira. Escute, isso é pesado. E adoraram e serviram a criatura mais do que Deus. Adoraram mais o homem, a criatura, o animal, a vaca, o elefante, mais do que o Criador, do que o Abagadol, o grande Pai. Adoraram mais Satanás, a criatura, Hassatan, do que aquele que criou Hassatan. Escute que isso aqui é de Deus. Mudaram a verdade de Deus em mentira e adoraram e serviram a criatura mais do que Elohim, mais do que Deus, o qual é bendito eternamente, assim seja. Agora escute. Aí a gente vai lá e prega que não pode, que o dia do descanso é o Shabat. E aí as pessoas vêm e dizem que é o domingo. Quando nós pregamos que não pode comer os alimentos impuros, as pessoas dizem que pode se comer de tudo que se vende no mercado. Porque o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai. Essas mentiras são todas elas descontextualizadas, fora de um contexto totalmente contrário à Torá, à lei, de qual instituiu o Criador no livro de Vaikra, Levíticos, e depois no livro de Devarim, Deuteronômio, no capítulo 14. Então escute que nós já vamos terminar. Ele diz assim, no verso
26, parte B. Entregou as paixões infames porque até as suas mulheres mudaram o uso natural por um que era contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem. Veja bem, Deus já dizia naquele tempo, já através do profeta Shaul, que os homens deitariam com os homens, as mulheres com as mulheres, se desviando daquilo que Deus criou, macho e fêmea. Hoje dizem por aí que você pode ser o que quiser, é óbvio que você pode ser o que quiser. O profeta Shaul Paulo disse que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. A regra do Senhor é macho e fêmea. Gostando ou não gostando, nós respeitamos a opinião de cada um. Mas Deus criou assim. O homem não pode gerar uma vida. Apenas a mulher é que pode. Mas a mulher não consegue gerar uma vida se não tiver o homem. Agora, como pode dois homens gerar uma vida ou duas mulheres gerarem uma vida? Isso é impossível. Logo, uma vez que o homem simboliza o Criador, o Eterno, e a mulher simboliza o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Agora escute mais. Diz assim: e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro, porque Deus já deu aí os seus devidas recompensas por esses erros. Não vou adentrar nesse assunto. Assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, rejeitaram. Porque se está escrito na Bíblia que o dia do descanso é o Shabat e você guarda o domingo, você está rejeitando o conhecimento. Se está escrito na Bíblia que a Terra ela é estacionária e que ele só criou o Sol no quarto dia, a Terra estava girando em volta do que se hoje dizem que a Terra gira em volta do Sol? Só no quarto dia foi sido criado o Sol. Mas aí vem essa parte onde diz aqui que as pessoas rejeitam o conhecimento do Eterno. Rejeitam que existe um firmamento sobre os céus, que é chamado em hebraico de ráquia, firmamento. As pessoas rejeitam que existe água sobre os céus, porque o nosso céu acima da ráquia, a ráquia mostra para nós um céu azul, porque existem águas acima do Rachamai, dos céus. Deus disse que separou e colocou nós no meio de águas e águas, o firmamento, a ráquia, e nós estamos dentro da ráquia. Mesmo conhecendo a verdade por Iov que falou, ou então por Moshe que falaram, Jó e Moisés que falou em Bereshit e Gênesis, sobre essas tais verdades, como no caso do dilúvio, no capítulo 7 e capítulo 8, no caso de Noé, que diz que houve sim, e depois o próprio João na ilha de Patmos vai dizer que no final de todos os tempos o céu se enrolará como um pergaminho. Se não tem firmamento, como vai se enrolar? Mas a ciência hoje diz que não existe o firmamento, que existe uma vastidão muito grande, que não se sabe quantos milhões de galáxias existem. Sendo que a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia cita apenas 3 astros no céu, uma coletividade que é Sol, Lua e as estrelas, que são lâmpadas ou são luzeiros. E hoje em dia dizem existir planetas, que na verdade são estrelas errantes. Então, mesmo tendo o conhecimento, rejeitaram a verdade. Isso é forte. Rejeitaram a verdade. Ei, Deus nunca quis que nós soubéssemos esse tipo de coisa. Por isso ele disse para Adão e Eva, que não comessem do fruto do entendimento do bem e do mal. Porque nós saberíamos o que era bom e o que era errado. Mas Deus não queria que nós soubéssemos disso, ele queria que nós vivêssemos como crianças. Como o próprio Yeshua disse que dos tais é o reino do céu, porque uma criança não tem maldade no seu coração por não saber o que é certo e o que é errado, não saber o que é bom e o que é ruim. Então, ele prossegue e diz assim:
E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a uma mente depravada. Porque rejeitaram o conhecimento da Escritura, a verdade que estava na Escritura, Deus os entregou a uma mente depravada para praticarem coisas que não convêm. E mais do que isso, praticar as coisas que não convêm, estando cheios de toda a injustiça. O que é a injustiça? Não fazer o que é certo, não fazer o que é bom, matar, destruir, judiar, não ajudar, fornicação, fazer o sexo antes do casamento, ou então o adulteramento, mesmo estando casado, adulterar quando Deus não concorda. Cheios de malícia, cheios de cobiça e de maldade, cheios de malignidade, sendo difamadores, ou seja, difamam as coisas do Eterno, são caluniadores, odiando a Elohim. Veja só, eles odeiam Deus. Esse é o sistema anticristo, que odeia a vontade de Deus. Eles odeiam os mandamentos do Eterno. Eles odeiam a limitação de comer os animais puros ou impuros. Eles odeiam o sábado. Eles odeiam a vontade do Criador. É o que Shaul Paulo está dizendo. Eles odeiam a vontade do Eterno de dizer que não beba. Porque eles querem beber. Eles querem ficar bêbados. Eles odeiam a palavra de Deus que diz para eles que não tomem bebidas afermentadas. Eles odeiam ao Criador porque o Criador disse para que não consultem necromantes, ou não consultem adivinhadores, ou para que não consultem feiticeiros. Porque eles querem consultar um pai de santo para saber se vai ser curado, se vai acontecer alguma coisa, ou isso ou aquilo. Eles odeiam Deus por causa disso. Porque na palavra de Deus diz que não faça marca nos seus corpos, e hoje em dia fazem tatuagem aonde querem. Fazem tatuagem onde querem, mas a Bíblia diz não faça marcas no teu corpo. Então eles odeiam e rejeitam o Criador por causa de tudo isso. Porque essas coisas que o Criador quer não está na vontade deles. E eles se acham maiores do que o Criador, que podem fazer a sua própria vontade e deixar a vontade do Eterno de lado. Mas haverá um dia onde o Eterno os castigará e trazerá a eles toda a recompensa devida pelos seus atos de rebeldia contra o Eterno. Baruch Hashem, no nome do Eterno. Por suas vezes, então, entregou uma mente depravada para praticarem as coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça, fornicação, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, odiando a Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem clemência, os quais, conhecendo bem a sentença de Elohim, escute para nós terminar, escute para nós terminar, mesmo as pessoas sabendo que a Bíblia diz que todo ato de transgressão contra Deus gera morte, mesmo Shaul Paulo dizendo em Romanos capítulo 6 e verso 36, se não estou enganado, ou 23, quando Paulo diz assim que o salário do pecado é a morte, quer dizer que se nós não pecasse, nós não receberíamos um salário, ou seja, não receberíamos a morte. E Yeshua, ele não pecou, por isso não recebeu o salário da morte, ele morreu por causa que o seu corpo, no qual ele veio para a terra, tinha a descendência, ou seja, tinha nele cravado o pecado de Adão. Por isso o corpo de Yeshua morreu, mas o espírito dele não morreu. Tanto que o Eterno, Santo e Todo-Poderoso Criador, no terceiro dia, mandou o espírito de Yeshua, Jesus, de novo para o seu corpo. Por quê? Porque o corpo de Yeshua morreu sim por causa dos pecados de Adão, por causa dos nossos pecados que ele levou cravados no seu corpo. Mas o espírito de Yeshua não morreu.
O eterno Yahweh colocou de novo o espírito de Yeshua dentro do corpo dele, Yeshua, e ele ressuscitou no terceiro dia, como diz as Sagradas Escrituras. E veja bem que diz aqui assim, escute, estamos terminando, veja bem, que conhecendo bem a sentença, eles sabem, a Bíblia diz em Isaías, capítulo 64 e 65. E em outros lugares, onde Deus sempre diz, assim fala, ou assim fala o Senhor, assim diz o Senhor, ou assim diz Adonai, Deus está sempre dizendo que aquilo ali é uma promessa. Deus tem várias promessas na Bíblia, tanto para quem é bom quanto para quem é ruim, tanto para as coisas boas quanto para as coisas más, tanto para as coisas santas quanto para as coisas profanas, tanto para as coisas que são agradáveis ao Eterno e as que não são. E por meio de tudo que já conhecemos, por tudo que foi criado pelo Santo e Bendito Eterno, sabemos o que é certo e o que é errado, sabemos o que agrada o coração do Eterno e o que não agrada, sabemos o que está escrito na Bíblia, na Palavra de Deus, e assim o conhecemos. Mas mesmo sabendo dessa lei, mesmo conhecendo a sentença que Elohim vai dar para as pessoas, para os que praticam esses tipos de coisas, que consultam necromantes, que consultam feiticeiros, que fazem marcas em seus corpos, que se deita homem com homem, mulher com mulher, e que não descansam no sábado, ou então que não guardam os mandamentos por suas próprias vontades, e que comem todo tipo de alimento impuro contra a vontade do Criador, mesmo eles sabendo que tudo isso é contrário à vontade do Eterno, contrário à vontade de Deus, não somente fazem esse tipo de coisa, mas também têm prazer em quem pratica. Vou dizer uma coisa para vocês, não é de hoje que eu escuto. Quando a gente vai numa casa e as pessoas zombam da nossa cara, dizendo que tal carne de alimento é saborosa e é gostosa e que só quem perde é nós. Fazem zombaria da própria palavra de Deus que diz que não é para comer tal imundícia. Zombam do rosto, da feição, da vista do Criador que criou todas as coisas e que designou as suas próprias vontades. Se ele designou era porque era para ser assim, e eles zombam de nós como se estivessem zombando apenas de nós, mas estão zombando da palavra de Deus e estão inclusive zombando do próprio Criador. Ficam nos tirando e achando graça nesse tipo de coisa. Antes tivessem ficados com a boca fechada, porque diz a palavra de Deus que todo aquele que servir como pedra de tropeço, antes seria melhor que botasse uma corda atada numa pedra gigante e atirasse essa pedra de um alto penhasco dentro do mar e morresse afogado com essa pedra no pescoço, do que quando chegasse na presença dele. Então não brinquem com aquilo que não é verdade. Não brinquem também com aquilo que é verdade. Seja sim, sim e não, não o teu caminho. Seja sim, sim ou não, não a tua vontade, conforme é sim, sim e não, não a vontade do Todo-Poderoso Criador. Baruch Hashem, aleluia, glória a Yah. Então veja bem que diz assim, que mesmo eles sabendo dessas coisas, que declara eles culpados para a morte, para a justiça, para a condenação, no dia do juízo da condenação, eles não apenas fazem por rebeldia esse tipo de coisa, como tem agrado nesse tipo de coisa, como também se agradam dos que praticam. Misericórdia, Senhor. Então vos termino dizendo que a prostituta do Apocalipse vos enredou e botou na sua cabeça, e eu estou aqui com uma voz que clama no deserto para abrir os seus olhos, para que você possa enxergar, não seja um cavalo com viseiras do lado dos seus olhos, para que você não enxergue para o lado direito e nem para o lado esquerdo. Você faça isso apenas para ir direto ao caminho do Criador, que é reto e que é um caminho estreito.
Mas olhe para o lado para que você possa ver a mentira instaurada pelo sistema. O sistema governamental, o anticristo, aquele que faz. O próprio sistema religioso hoje diz, porque em Apocalipse, no livro da Revelação, capítulo 18, no verso 4, diz assim: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices nos atos no dia da minha ira. Veja bem que Deus está falando sobre as meretrizes, as filhas da prostituta, do qual seguem e servem as suas culturas e seus mandamentos, digamos assim, suas doutrinas errôneas, contrárias à vontade do Criador, principalmente a romana. Mas existem outras também, culturas também, que também estão erradas. Mas veja bem, o Eterno diz que saia fora delas para que não seja cúmplice no dia da ira dele. E até quando vamos cair fora de toda essa mentira, e de todo esse enredo, de toda essa Babilônia, confusão, desse fermento instaurado no mundo, para que possamos cair fora dessas mentiras? Vou deixar essa reflexão para que você reflita e veja a vontade do Eterno, Todo-Poderoso, Santo, Bendito, Criador, aquele que criou todas as coisas. Baruch Hashem, aleluia, oh glória. Então essa é a palavra que vos trago direto da vontade do Eterno, que assim me trouxe a trazer como uma voz que clama no deserto. Repito mais uma vez, não estou aqui para fazer a sua vontade, nem falar da sua vontade. Eu estou aqui para também não falar da minha vontade, estou falando da vontade do Eterno, porque o que serve para você serve para mim. Porque assim como existe um cisco no teu olho, existe um travessão no meu. Mas estou em busca da verdade e da redenção trazida pelo Filho de Deus, Yeshua HaMashiach, na cruz do Calvário, vertendo seu sangue puro e carmesim, um sangue inocente derramado por mim para que me trouxesse a libertação e a salvação. Então encerramos o nosso estudo, a nossa ministração nesse momento, entregando as nossas vidas mais uma vez ao Todo-Poderoso e fazendo mais uma vez uma oração de despedida. Ó Santo Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, eterno, bendito seja o seu santo e eterno nome. Seja entoada toda a honra e toda a glória a ti, Senhor, porque só tu és digno de todo o poder e de tua graça e de tua glória. Senhor, que o Senhor venha abençoar todos aqueles que puderem e escutaram essa ministração, um áudio longo, mas que tenho certeza que vem da sua vontade. Que o Senhor possa abençoá-los na sua vida material, como na sua vida de saúde. Que eles possam, Senhor, praticar os atos que te alegram e que fazem o teu rosto sorrir, para que possam receber de ti, ó Senhor, as suas dádivas e as suas recompensas, para que possam receber do Senhor os seus mimos e as suas vontades, conforme a sua vontade e não a nossa. O Senhor possa abençoar aquela pessoa que está enferma no local da sua casa ou nos leitos dos hospitais. Que o Senhor possa abençoar aquelas pessoas que estão indo, em dado momento agora, nesse momento ou em outro momento, nas igrejas, buscando um pedido de ajuda, um pedido de salvação. Que o Senhor possa ajudar as pessoas que estão passando fome, Senhor. Que o Senhor possa prover que essa pessoa hoje que está escutando esse áudio possa receber, Senhor, um alimento nesse dia, um líquido que esteja precisando, um leite, Senhor, um pão, algo do tipo, para que essa pessoa possa deixar nos comentários aí que o Senhor fez este milagre e que realmente estamos no caminho certo. Que o Senhor também possa, Senhor, abençoar as pessoas que estão nos asilos, que os filhos tenham consciência de que precisam ver os seus pais, de preferência que não coloquem em asilos, mas se colocarem em asilos que não deixem lá tirado. Porque quando crianças, os pais os cuidaram, deram de comer, trocaram suas fraldas, os alimentaram, os deram remédio, que não abandonem os seus pais por simples fato de abandonarem, porque o teu quinto mandamento diz: honra teu pai e tua mãe. Aleluia, Baruch Hashem, o eterno, aleluia. Oh glória, oh Yah, santo és tu, Senhor. Que o Senhor, aleluia, possa, Senhor, trazer graça e paz, tranquilidade, felicidade, alegria,
Porque as pessoas também que estão com problemas mentais, as pessoas que estão com problemas psicológicos ou psíquicos, aquelas pessoas, Senhor, que têm problemas de autismo, ou então que têm problemas de surdez, ou então de mudez, Senhor. As pessoas que são paralíticas, as pessoas que estão em cadeira de rodas e estão em cima de uma cama por um AVC ou por um derrame, Senhor, que o Senhor tenha compaixão e misericórdia, que o Senhor possa, Senhor, diminuir um pouco da dor deles, Senhor, e um pouco do problema daquele que está tendo problema. Senhor, é assim que te pedimos, é assim que te oramos, com toda plena, bendita certeza, confiamos, temos fé e acreditamos no Senhor. Porque só Tu, Senhor, é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor do Senhor e o Rei dos Reis. Nós não somos nada, somos apenas um grãozinho de areia na Tua presença. Sem Ti não somos nada, mas contigo podemos ser tudo. É assim que te pedimos, te agradecemos e te honramos. Em nome do Seu Filho Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, é o que te pedimos e te entregamos. Amém.